Hoje a gente vai ler Mateus 26, a conspiração. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu o seu chefe dos sacerdotes e lhe perguntou: O que me darão se eu entregar a vocês? E fixaram-lhe um preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Aqui é a continuação, do outro vídeo de Jesus é ungido em Betânia. Naquele momento que ele fica meio bravo, Judas, ele que estava reclamando de Jesus, está sendo honrado, pela mulher que derrama o perfume sobre ele. E ele sai dali um pouco revoltado e já procura as pessoas que estavam querendo fazer uma conspiração contra Jesus. Ele já se propõe a ajudar essas pessoas a aprenderem Jesus. E daí continua assim, a ceia do Senhor. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? E ele respondeu dizendo: Que entrassem na cidade e procurassem um certo homem e lhe dissessem: O mestre diz: O meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. E os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E enquanto estavam comendo, ele disse: Digo que certamente um de vocês me trairá. E eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe um após o outro: Com certeza não sou eu, Senhor. E afirmou Jesus: Aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. E o Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que havia de traí-lo, disse: Com certeza não sou eu, mestre. E Jesus afirmou: Sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu-os aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: Bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para o perdão de pecados. Eu digo que, de agora em diante, não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Aqui é uma parte que a gente vê mais pra frente aqui, que fica meio estranho, que ele fala assim, que todos começaram a falar um após o outro: com certeza não sou eu, Senhor. E daí quando chega Judas, ele fala: sim, é você. Daí ficaria estranho, porque todo mundo ia saber na hora que era ele, né? Então, pelo que eu pesquisei, na verdade a tradução dessa Bíblia que eu tenho, ela tá um pouco diferente do que queria dizer realmente na Bíblia original, que seria como forma de dúvida. Todos eles foram falando de uma outra forma um pouquinho parecida, que é, por exemplo, assim, seria eu, mestre? Seria eu? E não eles falavam, com certeza não sou eu. Aí, quando Judas responde, seria eu, mestre? Então ele fala, você mesmo diz. Então você mesmo diz, ele estava falando assim, você que perguntou, sabe? Como se fosse isso. Aí ficaria um pouco, geraria ali aquela dúvida, mas não ia ficar tão assim condenativo. Porque imaginando assim a cena na mesa, se ele falasse, é você sim, os outros discípulos não iam deixar muito assim e relevar aquela palavra como nada. Não é estranho? Então por isso que eu pesquisei, porque achei estranho. Mas quis dizer isso, que só tá um pouquinho diferente a palavra, mas foi por isso que gera uma dúvida. E quando Judas pergunta, porque Judas pergunta já sabendo que ele tinha ido conversar lá e já tinha tratado com os mestres da lei que ia entregar ele. Então, ele já sabia que era ele, mas acho que para não dar assim, entender ali na hora, ele faz as mesmas perguntas que os outros, né? Sou eu, mestre, sou eu, porque daí ia ser estranho se ele não perguntasse, né? Ia meio que condenar ele na hora. Então, Jesus responde dessa forma, na outra tradução, que é isso, né? Você mesmo o disse. Tipo, quem falou foi você, né? Ele não nega, porque ele falava a verdade, né? Porém, ele não acusa ele ali na hora também, porque ele sabe que ele ia ter que passar por isso. Ele sabia que isso ia acontecer, então não tem como. Se ele pega e não muda,
esse contexto, provavelmente a história ia mudar. Ele não seria preso e ele não ia salvar a humanidade. Então, ele acaba deixando aquilo ali como estava mesmo, né? E ali ele já fala, ó, bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Aqui ele já tinha falado que o sangue dele ia ser derramado como sacrifício para perdão dos pecados das pessoas. Só que eles não entendiam ainda a magnitude do que era aquilo. Então, acabou ficando assim como uma lembrança. A gente faz isso como em honra dele, ainda em lembrança disso que ele fez, de salvar todos nós da condenação eterna. E como eu disse que ele não fez nada assim para impedir Judas, mas ele avisa. Ele fala que ai daquele que trai o filho do homem, melhor ele seria se não houvesse nascido. Então ele já deixa claro que aquilo ali não ia ficar sem punição. Teria uma punição. Mas mesmo assim, Judas também não entrou aquilo na cabeça dele, né? Ele achou que ele ia trair Jesus, ia pegar o dinheiro e ia ficar tudo bem. Mas a gente sabe que não. E Jesus avisou, né? Então, ele já sabia, porém acho que ele não levou muito a sério aquilo que Jesus explicou que ia acontecer. Espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo.